João Carlos Farrapa para Uvas e Personalidades, hoje em Guaratuba, com a empresária Viviane de Oliveira. Estamos na Decorarte, algo diferenciado, uma pérola aqui no meio de Guaratuba. Viviane de Oliveira faz parte de uma família que de alguma forma foi a evolução de um pequeno negócio, depois de uma ideia e agora um estrondo de alguma forma, que até os hotéis e todas as partes de hospedagem, hotelaria e gastronomia também querem o seu toque na decoração do seu espaço. Viviane, obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigada. Para quem não te conhece, quem é Viviane de Oliveira? Viviane é uma menina que chegou em Guaratuba com 6 anos de idade. Os meus pais tinham um bar e assim foi fluindo, a gente foi crescendo, sempre num ramo de comércio. E hoje não podia ir muito longe, né? Não desfocar muito, sou comerciante, empresária. Recentemente dona, né, do meu próprio comércio, que antes eu trabalhava com a minha mãe, depois trabalhei com o meu irmão e agora eu tenho a minha loja que é Decorarte. A Decorarte teve um início bem humilde, mas como falámos nos bastidores, houve uma par e passo da Viviane, que houve uma evolução. Inicialmente havia um espaço pequeno, depois veio a ideia do irmão com decoração de Natal e atualmente não é só Natal, acho que é época ou o ano inteiro. Explica um pouco como é que foi essa evolução. Então, ele veio com a ideia de, a princípio, ter uma loja só de Natal. E o meu pai tinha um ponto já comercial. E nisso ele começava a abrir em setembro, a temporada de Natal, fechava em dezembro, abria em setembro, fechava em dezembro. E foi vendo que a cidade precisava de alguma coisa a mais, alguma coisa, né, digamos, coisas mais legais, mais bacanas, umas peças diferenciadas, coisas que não tinha muito aqui em Guaratuba, começando pelo Natal, né, lógico. Daí depois ele foi vendo que havia uma necessidade de hotéis, restaurantes aqui, que são muitos nossos clientes e parceiros hoje em dia, que não tinha alguma coisa diferenciada. Aí então surgiu a ideia dele ter Natal entre setembro e dezembro e decoração durante o ano inteiro. Então, fluiu. Tu como empresária, tu estás cá desde tenra idade. A população de Guaratuba, tu tens visto que de alguma forma tem evoluído o gosto, tem evoluído a presença de visitantes ou de novos residentes? Explica-me mais ou menos o feedback que tu tens tido da tua clientela. É o feedback dos habitantes ou dos novos habitantes em relação aos visitantes? Como é que tem sido essa evolução? Então, aqui a maioria dos nossos clientes são de fora, são de Curitiba, Ponta Grossa, a gente recebe gente do Brasil inteiro aqui. E de Portugal. De Portugal também agora. E também do pessoal de Guaratuba, a gente tem muitos clientes de Guaratuba também, como diz, os hotéis aqui, os restaurantes, a população em si costuma vir muito na loja também, são muitos clientes daqui. E eu vejo que depois da pandemia, durante e depois da pandemia, teve muita gente vindo morar para cá, muito conhecido, que tinha casa aqui já veio morar para cá. O pessoal que veio de home office para cá já gostou de ficar e foi para morar aqui mesmo. Então, assim, o pessoal gosta muito da cidade. Como é que tem sido a tua evolução nessa perspectiva de novos gostos? Há a influência dos novos gostos que vêm dessa nova população, desses novos residentes. Como é que tu tens tido essa imaginação, como é que tem sido esse esforço ou a formação para, de alguma forma, pôres a tua loja recheada dessas propostas que eles pedem? Como é que tu te orientas nesse estudo do mercado? Então, o que acontece? A gente vai bastante em feiras, né? Feiras em São Paulo, a gente procura sempre estar sempre bem atualizado. E muito de pessoa para pessoa, a gente escuta muitos clientes. A gente aqui em Guaratuba não tinha nada de mesa posta, tinha muito cliente que vinha perguntar de guardanapo de tecido, uma argola para guardanapo, um copo mais bacana para fazer uma mesa posta, e não tinha. Daí eu fui estudando sobre isso, vendo como faria, como é que eu encaixaria, porque a loja era só de decoração e Natal, para pegar esse público de mesa posta,
que hoje, inclusive, está muito em alta a mesa posta, né? A gente viu também muito pela pandemia, o pessoal ficou mais em casa, o pessoal cuidou mais da família, então era quem estava ali, todo mundo queria receber bem e receber com amor quem estava ali, quem podia estar junto na época. Então a gente viu que o pessoal estava procurando muito sobre isso, muito mais aconchego de casa. O intimista. Isso. Para os novos empresários que te rodeiam aqui em Curitiba, durante a pandemia e após, houve uma evolução, ou seja, nos 2 anos, mas ano e meio para cá, houve uma evolução na Decorarte. Que conselho é que tens a dar a eles nesse sentido de não desistam? Existe uma frase, um livro ou algo que tu tenhas, a título particular, como incentivo que tu queiras passar de tipo não desistam? Alguma frase, alguma máxima que tu tens em mente que possas passar? Eu acho que primeiramente é acreditar em Deus, né? Independente de religião, mas acredito que ter fé, né? E persistir muito, que assim, digamos que não é um trabalho muito fácil, né? É toda uma logística, né? Que a gente fala de tudo, né? Desde de imposto, de abrir uma loja, de lidar com funcionário, de público, é tudo uma corrente, né? Mas tem que ter muita luta, muita fé e não desistir. Não desistir. É a primeira face do empresário de Guaratuba que eu entrevisto. Viviane, é assim, tu tens um sobrenome italiano e português. Tens uma costela italiana e portuguesa. É assim, esse gesticular e de reinvenção acho que já é inato, correto? Já. Um comum mortal que te conhece a ti como Viviane Oliveira pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Olha, eu acho que o sonho, né? Você sonhar e lá na frente ver que valeu a pena, eu acho que é nunca deixar de sonhar. Sonhem. Eu estou aqui em Guaratuba, numa praça central. O endereço da Decorarte está a passar aqui no rodapé, juntamente com os contactos da Viviane e das redes sociais da loja. E eu convido tanto os argentinos que nos estão a ver lá pela Sol TV, através da Carioca Net, hoje tivemos esse feedback, tá? Venham a Guaratuba quando vêm aqui para a região, venham aqui à Decorarte, venham ver outro mundo dentro de Guaratuba. Os contactos da Viviane vão passar aqui em baixo, tá? Os meus, vocês já os conhecem, e o que é que eu recomendo? Venham à Decorarte, venham ver uma situação diferente, um ambiente diferente, passem da porta para dentro e façam uma viagem no tempo. Artesanato local, contemporâneo e muito estudo de uma costela italiana junto com uma brasileira. Isso. Pois então. Viviane, obrigado por teres vindo ao programa. Obrigada pelo convite, agradeço mais uma vez. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com imagens do nosso patrocinador. Hi, my name is João Carlos Farraba and I'm inviting you to see the new project of Maori Incorporated Construction, a new oasis. Nearby Curitiba, in Caiobá Beach, this is a new standard of excellence.
Isso aí é uma junção de duas palavras em Guarani. Bom, e então agora vamos fazer uma pequena introdução para mostrar este trabalho que nós fizemos a quando da inauguração da Ana Cristina Oliveira, Chuchu, na área do SUC, área gastronómica aqui de Curitiba. Porque essa introdução? Aparentemente, eu sendo de Belém, Lisboa, Portugal, não é? Com muita frequência eu comia e degustava os pastéis de Belém, sendo ali da minha área de residência. No entanto, o porquê deste pormenor? Ela é o que tem a mãozinha e de alguma forma se aproximou mais do sabor desses ditos pastéis de Belém. No SUC, as trufas de Chuchu, lá no SUC, e vai esta pequena introdução sobre um pequeno pormenor de o que são e a história dos pastéis de Belém. Consta então que os pastéis de Belém foram criados nos Jerónimos, no Mosteiro de Jerónimos, pelos monges e pelas freiras do convento. Como é que surgiu essa questão dos pastéis de Belém? Eles utilizavam com muita frequência a gema do ovo para servir de goma para passar a ferro e engomar lençóis, batinas, os uniformes das freiras. Portanto, tinham que ter aquela questão de reaproveitamento das gemas. Daí surgiu a criação de um pastel de nata, feito maioritariamente de gemas. Tudo bem, criaram essa doçaria, esses pastéis de nata, que depois passou para pastéis de Belém devido à área geográfica, mas quando de 1920 houve uma revolução liberal em que, de alguma forma, todos os habitantes, digamos assim, todos os que estavam inseridos dentro dos conventos e das igrejas tiveram que, de alguma forma, sair. Houve uma revolução liberal em 1920 e eles tiveram que sair e procurar emprego. Um desses monges, um dos doceiros, foi pedir trabalho a uma fábrica de refinaria de açúcar. O empresário, o dono, sabendo já do know-how desse monge, ofereceu-lhe trabalho e viu aí uma perspectiva de oportunidade para desenvolvimento do negócio. E assim, de alguma forma, surgiram os pastéis de Belém. Esse empresário, que dessa fábrica de refinaria de açúcar, teve esse olho clínico para contratar o doceiro, o monge, e assim criar a primeira fábrica de pastéis de Belém, que, de alguma forma, ainda existe. O segredo está num cofre, do segredo dos condimentos, mas de alguma forma, a nível de sabor, eu posso vos garantir que esta introdução serve para apresentar esta pequena entrevista, este pequeno trabalho que nós fizemos no SUC, ali para apresentar a empresária Ana Cristina Oliveira, as trufas do Chuchu, que criou lá um espaço no SUC. Acompanhem-me então e vejam já de seguida esse pequeno trecho daquilo tudo que apanhámos dessa empresária, Ana Cristina Oliveira, já de seguida. Eu vou fazer personalidades no SUC, aqui em Curitiba. Ambiente privilegiado, bem imaginativo, bem conceituado a nível de harmonia gastronómica, e viemos cá fazer uma visita à nossa amiga empresária Ana Cristina, diga vulgo Chuchu. Mas ver como é que ela fez as delícias do Chuchu aqui neste espaço, com visão empresarial, digo, com um ambiente bem diferenciado, e lá está. O diferencial, uma vez mais, na mão do feminino. E esperem, porque vai ter mais.
Oi, pessoal, tudo bem? Sou Deusa de Sá, apresentadora do programa Me Conte Tudo, atriz e roteirista, e eu quero pedir a vocês com muito carinho que assistam o programa do meu amigo João Carlos Farrapa, Uvas e Suas Personalidades, nos canais Terra Play Channel, onde eu e João já trabalhamos juntos, TV Aracati, TV Carioca.net, Peru Channel, Aciri TV, Rede Mundo Novo Cabo e também no YouTube. Aqui em São Paulo, nós assistimos o programa Uvas e Suas Personalidades e amamos. Eu amo vinho, gente. Então, assim, eu sou suspeita, eu sou apaixonada por esse programa. E o João é um sommelier, assim, incrível. Vocês vão amar. Assistam o programa. Eu conto com vocês. Um beijo. Hoje trouxe um rótulo francês, tá? Les Sonnailles, tradução à letra é os sinos, tá? É uma cuvée especial. Cuvée especial tem a ver com uma colheita especial, onde a uva Sémillon está bem representada, primeiro sendo uma das uvas mais cultivadas também na França, exatamente pela sua estrutura frutada e adocicada natural. Não estamos a falar de um adocicado muito intenso, tá? Estamos somente a falar dos tons de maçã verde e muitas vezes de pera, maçã, mas nada que a acidez da própria fruta ou do vinho seja acima da média. Muito pelo contrário, é abaixo da média. Estamos a falar de uma estrutura com 11 graus de álcool, tá? Assim, vemos que não é um vinho muito fortificado, muito pelo contrário, é um vinho frutado, muitas vezes adocicado, mas lá está, a comparação da maçã verde é exatamente a da dentada de Adão, como eu costumo dizer. Se vocês pegarem numa maçã verde e derem aquela dentada inicial, vocês vão sentir a acidez inicial da casca e posteriormente o suco frutado do próprio miolo, digamos assim, da maçã. É exatamente uma estrutura que vocês irão sentir a dentada do Adão na maçã com este sauterne, tá? O blanc mulot, como eles o designam, sendo um branco suave, tá? Mas uma acidez abaixo da média, mas é um branco seco. Mas estamos a falar de uma situação bem passível de ser admirada, tá? E degustada. Para desarmonizar aqui com esta maçã de Adão, a Sémillon, estamos a falar de peixe, na sua generalidade, do marisco, mas também um prato muito clássico que eles fazem no interior da França, que é o frango, tá? Com ervas aromáticas, com especiarias também. Ou seja, essa é uma harmonização clássica, acessível, tá? Uma harmonização a qual eu designo como facilitada exatamente para essas situações inusitadas que possam aparecer num jantar repentino entre amigos ou familiares, e é uma uva que vocês encontram no mercado. É uma situação que vocês, lá está, por falta de noção e ao estrangeiro, sem complicação. O nosso objetivo é desmistificar e quebrar esse tabu do elitismo. Tirem uma fotografia do rótulo, daqueles que vocês gostam, decorem a uva e façam essa experiência dessa uva nos vários continentes ou nos vários países para essas harmonizações que vocês possam ter em casa nesta uva de bolso, que é muito acessível e muito interessante. Fiquem com a referência da dentada de Adão, do primeiro toque no palato desta Sémillon, tá? E como eu sempre disse, assim, é um vinho acessível, tá? É uma uva acessível e muito interessante para degustar em situações ocasionais, tá? Estamos a falar então 11 graus de álcool, tá? Tons de pera e maçã verde, bebe-se fresco, tá? E a harmonização sempre vai com peixes, mariscos ou o tal frango com ervas finas. Ok, uvas e personalidades agora num espaço diferenciado que é no Now Café. Uma das coisas que depois vou mostrar é o serviço, não é? O cappuccino dele que é diferenciado, e o Filipe está ali, não pode desmentir. Estamos aqui no Now Café em Guaratuba, de frente para o mar. Ambiente diferenciado, qualidade de serviço, e lá está, eu e a esposa, flap, sempre a trabalhar, e depois vamos contar como é que foi, tá? E o serviço. Já voltamos.
recordaste ter sido o Dia Mundial do Café, tá? E hoje tenho aqui o Filipe da Nau Café. Ele esteve em Portugal, eu sou de lá, vim cá com a esposa e vim conhecer a Nau Café. Nau Café, o café tem uma história também, no século XVI, quando ele teve introdução na Europa, era chamado o café da Arábia. Porquê? O grão de café que foi introduzido na Europa era como se fosse um grão de especiaria. E eles chamavam o vinho da Arábia. Porquê? Porque era considerado como um algo aguado, mas acre um vinho. E chamavam o vinho da Arábia, mas era somente o café que vinha em grão, havia a torrefação e a sua bebida era acre e seca, lá está, o tal seco. E chamavam o vinho seco ou vinho da Arábia. Mas isso é uma pequena história do contexto do que era o vinho e o café. O dia do café já foi e hoje temos aqui o Filipe, onde de alguma forma o Filipe vai se apresentar e vai dizer assim: o que é que nós vamos provar, Filipe? Meu nome é Felipe, sou gerente aqui do Nau Café. Hoje a gente vai provar os cafés daqui. Nosso café vem cru pra gente, de Minas Gerais e do norte do Paraná. A torrefação é própria, a única em Guaratuba de torrefação própria. Então é torrado aqui pelo proprietário, tudo fresquinho, tudo de boa. E daqui a pouco vamos ver já a máquina a fazer, a moer o café, correto? A torrar e moer. A torrar e moer, assim, são pequenos por nós, mas depois nós mostramos, até já. Não, agora temos aqui o Filipe, está envergonhado, tá? E ele vai explicar todo o processo do cappuccino que eu pedi. Então fala lá, Filipe. Então, aqui a gente colocou cacau 100%, tá? Daí agora eu vou tirar o expresso, que vai uma dose de expresso pequena. Então, assim, o processo de moagem faz a tirada direto, correto? É moído na hora. Aconselho a virem cá porque o aroma é bem pecaminoso, tá? Ok. E aqui eu tenho leite vaporizado. Para finalizar, vai o chocolate 33% em cima. Ok. A escolha do cliente. Resumindo, começámos então a primeira fase do pecado. Ok. Prontinho. Ok, finalizado o processo de 2, tá? Filipe, explica então. Os 2 mocha, Dois cappuccinos. 2 cappuccinos, tá? E agora todo o processo se inicia através destas maquininhas aqui. Explica então, Filipe. Então assim, antes da gente fazer o processo final aqui para servir para o cliente, essa máquina aqui é de torrefação. Então assim, o café chega cru pra gente, ele chega assim verde. Daí o proprietário que torra, né? Daí ele escolhe mais ainda, ele já vem bem escolhido, mas daí ele escolhe mais ainda para ficar 100% arábico. Daí ele manda nessa máquina aqui por cima. Aqui tem um processo giratório que vai torrando o café, sai por aqui, depois a gente retira daqui, escolhe novamente. E quando é para venda para cliente, também a gente vende pacotes moídos ou em grãos. A gente moe nessa máquina aqui e sai certinho no pacote aqui. E depois disso, a gente faz um belo café para o cliente. E então, resumimos bem o que é a magia de fazer um café e um pequeno estrago com o dedinho de mestre aqui do Filipe, tá? Então, obrigado, Filipe, por estás essa pequena explicação. Obrigado e agora a vamos você. fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Ok, hoje então estou de vermelho e hoje vamos falar do Barão von Richthofen. Quem é Barão von Richthofen? O Barão Vermelho, devidamente conhecido. Mas o que é que ele tem a ver com o vinho? Estamos a falar de 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Aparentemente foi um ano atípico e teve uma boa colheita durante este ano, mas com o início da guerra não tinha como vender todo esse vinho que foi produzido, no caso, em França.
Após a ocupação alemã, na área da França ocupada, de alguma forma os vinhos para serem vendidos, de alguma forma eram distribuídos pelas tropas, que anualmente eram distribuídos entre 10 a 15 milhões de hectolitros de vinho para as tropas, de alguma forma como forma de alimento ou de incentivo. No caso, mas o que é que isso tem a ver com o Barão Vermelho? Consta que, de alguma forma, na França ocupada, nos bastidores, na retaguarda, na França ocupada, Barão von Richthofen, ou Barão Vermelho, bebia o Pinard. Pinard teve o seu auge, mas o Pinard, na altura, era um vinho de qualidade duvidosa. Mas lá está, era o mais consumido na altura e teve o seu pico, o seu auge de conhecimento, na altura da França ocupada e da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Sendo assim, consta que o Barão von Richthofen, o dito Barão Vermelho, gostava do seu tinto francês, sendo ele o Pinard. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades, onde de alguma forma existem características e situações do passado e contemporâneas. Sendo assim, não percam um próximo episódio.